Já sentiu que um simples frasco de compota parece mais teimoso do que antigamente? Ou que subir as escadas do prédio, que antes era uma tarefa simples, agora parece uma pequena maratona? Essa sensação de que a força nos está a escapar pelos dedos é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Sentimos que o nosso corpo nos está a trair, a ficar mais frágil, e com isso vem o medo de perder a independência, de já não conseguir fazer as pequenas coisas que nos dão alegria, como brincar com os netos no chão ou cuidar do jardim. É uma mudança sutil, mas que afeta profundamente a nossa confiança e a nossa qualidade de vida. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda pode não só ser travada, mas até revertida? E que um dos segredos mais poderosos para isso está escondido num simples hábito, algo que pode fazer todas as noites, momentos antes de se deitar? Não estou a falar de nenhum comprimido milagroso ou de um exercício extenuante. Estou a falar de um lanche específico. Neste vídeo, vamos descobrir que lanche é este e por que é que ele funciona quase como magia enquanto dorme. Vamos também explorar outros hábitos simples e práticos que, em conjunto, vão ajudá-lo a reconstruir a sua força, a sentir-se mais firme, mais seguro e com mais energia para aproveitar a vida ao máximo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode acelerar os seus resultados de uma forma que nem imagina. Vamos então mergulhar no coração da nossa conversa de hoje, aquele que é talvez o segredo mais bem guardado para combater a perda muscular depois dos 60. O que come antes de ir para a cama. Eu sei o que pode estar a pensar. Comer antes de dormir? Mas toda a vida me disseram que isso engorda, que faz mal à digestão. E durante muito tempo, essa foi a crença geral. A ideia de que o nosso corpo à noite desliga e tudo o que comemos se transforma em gordura. Mas a ciência mais recente veio virar esta ideia do avesso, especialmente quando falamos de saúde muscular na nossa idade. A verdade é que o nosso corpo nunca desliga verdadeiramente. Pelo contrário, a noite é um período de intensa reparação e regeneração. Enquanto dormimos, o corpo trabalha arduamente para consertar os tecidos, solidificar memórias e, crucialmente, reparar e construir músculo. Pense nisto como uma equipa de construção que trabalha no turno da noite. Durante o dia, com as nossas atividades, causamos pequenos danos, microfissuras, nas nossas fibras musculares. É um processo natural. À noite, essa equipa de construção entra em ação para reparar essas fissuras, tornando o músculo um pouco mais forte do que era antes. Mas para que estes trabalhadores possam fazer o seu trabalho, precisam de material de construção. E qual é o principal material para construir músculo? A proteína. Se formos para a cama de estômago vazio, depois de um jantar leve há várias horas, é como enviar a equipa de construção para a obra sem tijolos e sem cimento. Eles querem trabalhar, estão prontos para o fazer, mas não têm as ferramentas necessárias. O resultado? O corpo, em desespero por materiais, pode até começar a retirar aminoácidos dos músculos existentes para outras funções vitais, um processo que, na verdade, acelera a perda de massa muscular. É aqui que entra o nosso lanche noturno estratégico. Ao consumir uma pequena porção de um alimento rico em proteína de digestão lenta, cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante de aminoácidos, os tais tijolos, durante toda a noite. Está a dar à sua equipa de construção o material de que ela precisa, exatamente quando ela mais precisa. Isto não só impede que o corpo canibalize os seus próprios músculos, como promove ativamente a sua reparação e crescimento. É uma mudança de paradigma. Em vez de o jejum noturno ser um período de perda, torna-se um período de ganho. Agora, a pergunta de 1 milhão de euros. Que lanche é este? Não é um bife com batatas fritas, claro. Estamos a falar de algo leve, de fácil digestão e, mais importante, rico no tipo certo de proteína. A estrela aqui chama-se caseína. A caseína é uma proteína encontrada principalmente nos laticínios, e a sua grande vantagem é ser de absorção muito lenta. Enquanto outras proteínas são digeridas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago,
libertando seus aminoácidos lentamente na corrente sanguínea ao longo de várias horas. É o fornecimento perfeito para as 7 ou 8 horas de sono. Então, que alimentos práticos podemos usar? A opção número 1, e talvez a melhor, é o queijo fresco magro, ou o queijo cottage. Uma porção de cerca de 150 gramas, o equivalente a uma taça pequena, pode fornecer cerca de 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade, na sua maioria caseína. É leve, saciante e não vai perturbar o seu sono. Se não for fã de queijo fresco, a segunda melhor opção é o iogurte grego natural, sem adição de açúcar. O iogurte grego é mais espesso e tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal, sendo também uma excelente fonte de caseína. Um potinho de iogurte grego natural é uma escolha fantástica. Pode até juntar-lhe umas poucas amêndoas ou nozes para adicionar gorduras saudáveis e uma textura crocante. Outra opção muito simples é um copo de leite magro. O leite contém uma mistura de caseína e proteína whey, tornando-o também uma excelente escolha para fornecer nutrientes durante a noite. E quanto à preocupação de engordar? A chave está na qualidade e na quantidade. Estamos a falar de um lanche pequeno, com cerca de 100 a 150 calorias, focado em proteína. Este tipo de lanche não só não contribui para o ganho de peso indesejado, como pode até ajudar. A proteína é o macronutriente mais saciante. Comer este lanche pode eliminar aquela vontade de petiscar bolachas ou doces enquanto vê televisão, que são os verdadeiros vilões. Além disso, o processo de digestão da proteína queima mais calorias do que o de outros nutrientes, e manter a massa muscular é a melhor forma de manter o nosso metabolismo ativo. Músculo é um tecido metabolicamente ativo, queima calorias mesmo em repouso. Gordura não. Portanto, ao construir ou manter músculo, está a transformar o seu corpo numa máquina mais eficiente de queimar calorias. Começar este hábito é simples. Escolha uma das opções, queijo fresco, iogurte grego ou leite, e torne-o parte da sua rotina noturna. Tal como lava os dentes antes de se deitar, tome o seu lanche de proteína. Vai notar que acorda a sentir-se menos faminto, e com o tempo, sentirá uma firmeza e uma força que pensava já não ser possível recuperar. É um pequeno passo, mas que envia uma mensagem poderosa ao seu corpo, dizendo-lhe que está na hora de reconstruir, não de desistir. Claro que fortalecer o nosso corpo não depende apenas de um único truque, por mais poderoso que seja. O lanche noturno é a fundação, a garantia de que o trabalho de reparação pode ser feito. Mas o que fazemos durante as horas em que estamos acordados é o que realmente determina a quantidade de trabalho que a nossa equipa de construção noturna terá para fazer. É um esforço de equipa entre o nosso eu diurno e o nosso eu noturno. E o primeiro grande hábito que precisamos de adotar durante o dia é a forma como distribuímos a nossa ingestão de proteína. Muitos de nós, culturalmente, temos um padrão alimentar desequilibrado. Tomamos um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café. Ao almoço comemos um pouco mais de proteína, talvez um bife ou um peixe. E depois, ao jantar, fazemos a refeição mais pesada, com uma grande dose de proteína. O problema desta abordagem é que o nosso corpo tem um limite na quantidade de proteína que consegue usar de uma só vez para a síntese muscular. Pense nisto como regar uma planta. Se deitar um balde de água de uma só vez, a maior parte vai escorrer pelos lados e não será absorvida. Mas se for regando aos poucos ao longo do dia, a terra absorve a água eficientemente. Com a proteína acontece o mesmo. O excesso de proteína consumido numa única refeição não será armazenado para mais tarde. Será convertido em energia ou, no pior dos casos, em gordura. A solução é simples: distribuir a proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. O ideal seria consumir entre 20 a 30 gramas de proteína em cada uma das 3 refeições principais: pequeno almoço, almoço e jantar. Isto pode parecer um grande desafio, especialmente ao pequeno almoço, mas é mais fácil do que parece. Em vez do pão com manteiga, que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica e fácil de preparar.
ou talvez juntar um pouco de queijo fresco ao seu pão. Ou até mesmo o iogurte grego, que mencionamos para a noite, também é uma excelente opção para amanhã. Ao fazer isto, está a fornecer ao seu corpo um estímulo constante para a construção muscular ao longo de todo o dia. Está a manter o motor da síntese proteica a funcionar, em vez de o ligar e desligar. Ao almoço e ao jantar, continue a focar-se em fontes de proteína de qualidade. Uma posta de bacalhau, um bife de frango ou peru, uma lata de atum ou sardinha, ou mesmo leguminosas como o feijão ou as lentilhas, são todas excelentes opções. O importante é a consistência. Mas a alimentação, por si só, é apenas metade da equação. Podemos dar aos nossos músculos todos os tijolos do mundo, mas se não lhes dermos uma razão para se reconstruírem mais fortes, eles não o farão. Precisamos de lhes enviar um sinal. E esse sinal chama-se exercício de resistência. A palavra exercício de resistência pode assustar. Imediatamente imaginamos ginásios cheios de gente jovem a levantar pesos enormes. Mas não precisa de ser nada disso. A resistência pode ser criada de formas muito simples, no conforto da sua casa. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos um pouco para além da sua zona de conforto. É este desafio que cria as tais microfissuras que depois serão reparadas e fortalecidas durante a noite. Um dos exercícios mais eficazes e seguros que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Sim, é tão simples quanto isso. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede, sente-se com as costas direitas e os pés bem assentes no chão. Depois, cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas, e volte a sentar-se de forma controlada. Tente fazer 10 repetições. Se for fácil, ótimo. Se for difícil, comece com 5. O importante é começar. Este exercício fortalece os músculos das pernas, das coxas e dos glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de uma queda. Outro exercício fantástico pode ser feito com algo que todos temos na despensa: latas de feijão ou de grão. Pegue numa lata em cada mão. Sentado ou de pé, com os braços estendidos ao longo do corpo, dobre lentamente os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros. Sinta os músculos dos seus braços a trabalhar. Faça 10 ou 12 repetições. Isto vai ajudar a manter a força nos braços, essencial para carregar as compras, pegar nos netos ou abrir aquele frasco teimoso. Até mesmo subir as escadas do seu prédio em vez de usar o elevador é uma forma fantástica de exercício de resistência. O segredo não é a intensidade, mas a regularidade. Fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana envia um sinal claro e consistente ao seu corpo. Eu preciso destes músculos. Por favor, torna-os mais fortes. A combinação da proteína bem distribuída ao longo do dia e este estímulo regular cria o ambiente perfeito para o crescimento muscular. Está a fornecer os materiais e a dar a ordem de construção. Agora que já estabelecemos a importância de fornecer os materiais de construção certos e de dar a ordem de trabalho através do exercício, há outro elemento fundamental que muitas vezes é esquecido, mas que é vital para que todo o processo funcione sem problemas. Pense nele como o óleo que lubrifica toda a maquinaria da construção muscular. Estou a falar da hidratação. A água. Parece demasiado simples, não é? Mas a verdade é que os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína que comemos, para dentro das células musculares. Também ajuda a remover os resíduos metabólicos que são produzidos durante o exercício e a reparação. Sem água suficiente, todo o sistema fica lento e ineficiente. É como tentar misturar cimento com pouca água. O resultado final não será sólido. Com a idade, a nossa sensação de sede tende a diminuir. Podemos passar horas sem beber água porque simplesmente não sentimos necessidade. Isto torna-nos especialmente vulneráveis à desidratação crônica de baixo grau,
que pode não só prejudicar os nossos músculos, mas também causar fadiga, dores de cabeça e confusão mental. Tornar a hidratação um hábito consciente é, por isso, crucial. Não espere por ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a entrar em desidratação. Uma estratégia muito simples é ter sempre consigo uma garrafa de água, seja em casa, a ver televisão ou quando sai para um recado. Vê-la constantemente será um lembrete visual para ir bebendo. Outra dica é começar e terminar o dia com um grande copo de água. Ao acordar, o seu corpo está naturalmente desidratado após uma noite de sono. Um copo de água ajuda a reidratar e a ativar o seu metabolismo. Antes de dormir, um pequeno copo de água também pode ajudar nos processos de reparação noturna, embora deva ter cuidado com a quantidade para não ter de interromper o sono para ir à casa de banho. Se acha a água sem graça, pode aromatizá-la naturalmente. Adicione umas rodelas de limão, de pepino ou umas folhas de hortelã. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam para a sua hidratação diária. O objetivo é manter um fluxo constante de líquidos ao longo do dia. Um corpo bem hidratado é um corpo que funciona melhor em todos os sentidos e é um ambiente onde os músculos podem prosperar e reconstruir-se com eficácia. Juntando todas as peças do puzzle, começamos a ver uma imagem clara. Não se trata de uma única solução mágica, mas sim de uma sinfonia de pequenos hábitos inteligentes que trabalham em conjunto. Começamos com o lanche de proteína à noite, para garantir que o período de sono é um tempo de construção, não de demolição. Depois, certificamos-nos de que fornecemos proteína de forma consistente durante o dia para manter o motor a funcionar. Damos o estímulo necessário com exercícios de resistência simples e seguros que sinalizam ao corpo a necessidade de ser mais forte. E, finalmente, garantimos que todo o sistema está bem lubrificado e funcional através de uma hidratação adequada. Nenhuma destas coisas, por si só, é terrivelmente difícil de fazer. Não exigem que mude a sua vida de um dia para o outro, mas o efeito combinado delas é transformador. É a diferença entre aceitar passivamente a fragilidade como uma consequência inevitável da idade e tomar as rédeas da sua saúde, construindo um corpo mais forte, mais resiliente e mais capaz a cada dia que passa. Lembre-se, o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação e regeneração absolutamente incrível, independentemente da nossa idade. Só precisamos de lhe dar as ferramentas e as condições certas. Não se trata de tentar voltar a ter 20 anos. Trata-se de ser a versão mais forte e vibrante de si mesmo aos 60, 70, 80 e mais além. Trata-se de ter a força para pegar no seu neto ao colo sem medo, de carregar as suas próprias compras com confiança, de desfrutar de uma longa caminhada sem se sentir exausto. A força não é apenas sobre os músculos, é sobre a liberdade, a independência e a alegria de viver. E isso é algo pelo qual vale a pena lutar. Comece hoje. Escolha um destes hábitos, talvez o mais fácil para si, e ponha-o em prática. Pode ser o iogurte grego antes de dormir. Depois de se sentir confortável com isso, adicione outro. Pequenos passos consistentes levam a grandes transformações. Gostaria muito de saber o que pensa disto tudo. Qual destes hábitos lhe parece mais interessante ou mais fácil de começar? Já experimentou algum deles? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa a começar a sua. E se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo e subscreva o nosso canal. É um pequeno clique para si, mas ajuda-nos imenso a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. Lembre-se, nunca é tarde demais para ficar mais forte. A sua melhor versão ainda está à sua espera. Cuide-se e viva a sua vida ao máximo, em todas as idades.